Boas pessoal, estou aqui para vos falar de mais um produto, calda sulfocálcica. Para que é, para que serve, como é que se aplica e principalmente como é que se faz. Então vamos a isso. Boas, portanto, nos tempos que correm nós temos grandes dificuldades em conseguir encontrar produtos inseticidas e fungicidas para aplicar nas nossas plantas. Isto porque agora começou a haver uma série de homologações, dizem eles que para se precaverem e haver um controle maior de inseticidas e fungicidas que vão parar nos nossos alimentos e nas nossas águas. Mas na realidade aquilo que eles querem é cobrar mais pelos mesmos produtos. Existem produtos que são razoavelmente inofensivos, portanto tem que existir cuidado, tem que haver muito cuidado, não ingerir esses produtos, mas na realidade eles não são assim tão maus como todos os outros que andam por aí, mas o que se passa é que as grandes indústrias querem controlar até mesmo esses processos. Foi o caso da calda bordaleza, ela foi homologada, mas estamos aqui para falar da calda sulfocálcica. Calda sulfocálcica é nada mais, nada menos do que enxofre e cal viva fervidos. Pronto, eu já vou indicar o processo, mas basicamente é isso. Não se consegue comprar a calda sulfocálcica, mas consegue-se comprar o enxofre e a cal viva sem dificuldade nenhuma. Porém, nem toda a gente sabe fazer. Portanto, vamos aprender a fazê-la. A calda sulfocálcica surgiu mais ou menos lá para metades do século XIX e ela tem como base a reação entre o óxido de cálcio, ou cal virgem, e o enxofre. Essa mistura, depois de processada, ela pode ser utilizada como inseticida e como fungicida, porém não pode ser colocada em árvores ou plantas que estejam em floração e se pretenda depois obter o fruto, porque senão irá queimar e ficarão inutilizadas. E não se pode aplicar em mudas bastante jovens. Isto porque, regra geral, elas acabam por ficar queimadas de alguma forma. A calda pode ser aplicada como forma de proteção e ela geralmente é aplicada na sua forma líquida e é vaporizada nas árvores. E tem mesmo quem faça a aplicação após a poda para acelerar o processo de cicatrização dos cortes. Contudo, na minha experiência, apesar de eu já ter visto lavradores a fazerem-no e eles explicarem-me o porquê, todos os testes que eu fiz em árvores minhas, eu não consegui obter essa famosa cicatrização de que eles falavam. Portanto, eu penso que será um caso de coincidência, existe uma proteção e não há fungos a atacar aquela área, e como são árvores que são cortadas e estavam plantadas no solo, diretamente no solo, elas iriam cicatrizar na realidade com aquela velocidade, talvez um pouquinho mais, porque não seriam atacadas por fungos. Mas é algo que eu não posso afirmar. De qualquer maneira, por minha experiência própria, não tenho como afirmar que realmente resulta. Uma outra aplicação é que eles dizem que deve ser aplicada por toda a planta. Ora bom, eles dizem que deve ser aplicado nas folhas, nos ramos, no tronco e nas raízes. Eu vi isso a acontecer realmente em campo, os lavradores a fazerem essa aplicação, eles dão uma borrifadela por cima da terra e naturalmente algum óxido irá parar às raízes. Porém, eu nunca consegui obter bons resultados, nem médios resultados, em árvores em vaso. Todas as aplicações que eu fiz, em concentrações bastante diluídas, tive más resultados.
Isso será algo que eu depois um dia até irei fazer um vídeo, quando puder fazer novos testes, irei fazê-lo para que possam acompanhar. Em 6 árvores, 2 sem qualquer aplicação, 4 com aplicação de calda sulfocálcica em várias concentrações, desde uma na concentração normal que eles aplicam, depois outra com metade da concentração e as outras com menor concentração ainda, cada uma menos concentração que a anterior. Em qualquer uma delas eu tive resultados algo negativos. Eu perdi em algumas raminhos mais pequenos, folhas que secaram. No caso mais grave, a que teve maior concentração, ela perdeu ramos grossos com mais de 1 cm de espessura, enquanto que nas outras eu teria perdido em ramos que seriam mais ou menos inferiores a 2 mm, 3 no máximo. Portanto, isso será algo que eu depois um dia irei falar, irei fazer os devidos testes, irei falar com as pessoas mais competentes e poderei transmitir-vos com toda a segurança, então, como é que se pode aplicar dessa forma. Neste momento, nós queremos uma aplicação é para eliminar insetos, para eliminar fungos, para eliminar bactérias, ou até como método de prevenção. Portanto, vamos então continuar. A aplicação deve ser sempre feita a horários de menos incidência de sol. Basicamente será o ideal logo pela manhã muito cedo ou de preferência mais para o fim da tarde. Isto porquê? Porque a incidência do sol vai fazer com que essa calda sulfocálcica seque rapidamente e ao secar tão rapidamente vai perder alguma da eficácia que nós queremos que ela tenha. Portanto, geralmente são aplicadas no fim da tarde e deixa-se que elas maturem durante a noite, de forma a que pela manhã ela começa a secar e fica sob o efeito da sua proteção. Então, como é que se faz? A calda sulfocálcica não tem nada a ver com a calda bordaleza. São 2 produtos muito diferentes. E se tiver que utilizar as duas, tanto a calda bordaleza como a calda sulfocálcica, deve utilizá-las de forma a que elas fiquem com um intervalo de pelo menos 30 dias ou mais entre a aplicação de uma e a aplicação da outra. Isto porquê? Porque elas irão entrar em reação e irá-se obter novos produtos a partir da junção dos 2 produtos. Portanto, deve-se evitar ao máximo fazer isso. Aquilo que se faz é a aplicação separada, ok? 30 dias de separação. Os componentes para fazer a calda sulfocálcica basicamente são o enxofre, a cal virgem e a água. Tem várias medidas de concentração. Eu estou-vos aqui a mostrar um pequeno gráfico que eu fiz para vocês controlarem. Basicamente é muito fácil fazer este estilo de gráfico, não precisam de estar a decorá-lo todo. Vocês pegam em 2 kg de enxofre para 1 kg de cal virgem e para 10 litros de água. Ok, claro que não vão fazer nessas quantidades, não é? Mas aquilo que vocês vão fazer, ou podem fazer, não é? Aquilo que vocês vão fazer é sempre dividir. Podem dividir por 2, por 4, por 5, por 6, por 7, aquela quantidade que vocês veem que vos dá mais jeito. Se dividirem, vocês obtêm o equivalente, mais ou menos, pouco mais do que meio litro de água. Serão mais ou menos 625 centilitros. Ok? Pronto. Isso dá para ter mais ou menos uma ideia das quantidades de água a utilizar, quantidade de cal virgem, que será de 62,5, e a quantidade de enxofre, que será de 125 gramas. De qualquer forma, sabem que para a fórmula, geralmente em termos de campos e assim, eles utilizam aquela quantidade máxima. Para nós que fazemos pequenas quantidades, não precisamos de fazer muito mais. De qualquer maneira, sabem que tendo essas quantidades, vocês podem fazer uma divisão e fazer a progressão de maneira a ter o equivalente. Para além dos componentes básicos, vocês vão precisar de um fogareiro. Daqueles de campismo é suficiente. Podem utilizar um fogão de gás. Contudo, eu aconselho-vos muito a não fazerem isto dentro de casa, ok?
os gases tóxicos vão se acumular, não interessa exaustores, e vocês vão me agradecer porque o cheiro a ovos podres, aquele cheiro desagradável, muitos dizem que é o cheiro do inferno, é enxofre, não é? Vai ficar impregnado nas roupas, vai ficar impregnado na casa e, portanto, depois é complicado vocês tirarem. Portanto, façam isso no exterior, ok? Fogareiros de campismo e assim são o ideal para vocês poderem fazer o produto sem haver tanto problema. Se tiverem um aerómetro ou um densímetro de Baumé, vocês podem utilizá-lo. Existem essas medidas na internet, eu não me vou preocupar em estar a pôr aqui um gráfico durante muito tempo, isto porque quase ninguém utiliza os densímetros, é complicado comprar, nem toda a gente consegue, são caros e, portanto, se tiverem um, podem utilizá-lo, podem ver que existem os gráficos de equivalência na internet, é super fácil de utilizar, portanto, acho que não haverá qualquer dúvida. Em termos de medidas, eu vou-vos falar em litros e decilitros e centilitros e mililitros. Eu penso que será muito melhor, será muito mais fácil para vocês utilizarem. Isto será a minha experiência, ok? Portanto, não é referido em qualquer tabela, nada. É a minha experiência única e simplesmente. Vão precisar de uma colher de madeira. Basicamente não tem a ver com reação, tem pura e simplesmente a ver com a colher de madeira, não aquece tanto e vocês ainda vão ter que mexer durante bastante tempo essa mistura enquanto ela estiver ao fogo, portanto acabará por ser a melhor opção. E depois vocês irão precisar de um pano que tenha uma fibra fina e que sirva como coador. Basicamente vocês irão ter que o colocar por cima de um vasilhame e despejar a mistura por cima para coar e tirar aqueles resíduos. Não é obrigatório, mas fica mais bonito, não ficam aqueles resíduos ali no fundo do frasco. Irão também precisar de uma panela velha ou de uma lata, serve uma lata bem limpa, tirem todos os resíduos do conteúdo e que consiga sobreviver ao fogo onde vocês vão colocar. Portanto, o primeiro passo é colocam a água e a cal virgem dentro do recipiente, dentro da lata, dentro da panela, e vão aquecer essa água. E vão dissolvendo essa cal até que ela fique razoavelmente misturada, mas que a água já tenha levantado fervura. Portanto, a partir deste momento temos o ponto seguinte, que será começar a adicionar o enxofre. Vocês vão pegar e vão começar a colocar o enxofre e vão mexendo até colocar toda a quantidade de enxofre. Quando colocarem toda a quantidade de enxofre, é muito importante do lado exterior da panela ou da lata, será o mais fácil de fazer, é fazer um risco com giz, riscar para saberem qual é o nível a que está toda aquela quantidade de produto. Isso é muito importante. Isso é importante porque vocês vão precisar de compensar a evaporação, ok? Portanto, para já marquem e vejam, ok, com tudo dentro, onde é que está a minha medida. Agora que sabem onde está a medida, ela vai nos servir para nós obtermos uma concentração muito parecida com todas as concentrações que eu costumo fazer. É claro que depois existem algumas diferenças. Por exemplo, a cal viva às vezes encontra-se em estado puro, será mais ou menos 95% de dióxido de cal, a cal virgem, e portanto é uma concentração muito boa. Perguntem sempre quando forem comprar se sabem qual é a concentração. Não existe um método fácil de saber a concentração. Portanto, convém perguntarem. Geralmente, quem vende sabe. Eles têm, na embalagem, vem escrito, ou o fornecedor já lhes diz qual é a concentração. Desde que seja uma concentração de 90% ou mais, ótimo. É isso que se quer. Se a concentração for menor do que 90, vocês vão adicionar mais um pouco. Vamos fazer conta que tinham 85%. Metam mais 5 gramas de cal virgem. Digamos que seria 80, mais 10 gramas de cal, para fazer os 90%.
10 gramas ou mais um bocadinho, pronto. Isso irá ajudar a manter uma concentração muito parecida e sempre que vocês fizerem, a concentração será quase sempre igual. Poucas variantes aquilo deverá ter, ok? Pronto. Vocês têm esse conteúdo todo dentro da panela, está a ferver e vão notar que a água vai evaporando. Isto vai ter que cozinhar pelo menos 1 hora. E como ele vai estar a cozinhar pelo menos 1 hora, a água vai evaporando e vai desaparecendo e, portanto, nós temos que ir acrescentando água, de preferência quente, que é para não estar a tornar a mistura fria e esperar que ferva. Se isso acontecer, vocês param o timer e esperam que ela comece a ferver. Quando começa a ferver, ligam o timer novamente, que é para estar aquela hora a cozinhar toda a mistura. Portanto, a água que vocês têm que colocar é sempre pela medida. No fim, vocês têm que ter a medida da mistura com a água, ela tem que estar pelaquela linha que vocês riscaram na panela ou no reservatório. Portanto, vão acrescentando água. No fim, podem deixar lá a cozinhar mais um bocadinho e param, desligam e deixam essa mistura arrefecer. A calda, ao fim de 1 hora de estar a cozinhar, ela vai estar mais grossa, qualquer coisa, não muito mais, mas vai estar assim como uma espessurazinha extra, quase como se fosse um leite, e vai estar com uma cor entre o avermelhado e o alaranjado. Pronto, isso é muito bom sinal, é isso que se quer. Se ela ainda estiver muito amarela, não for um amarelo torrado forte, convém cozinhar durante mais tempo. Deixa-se arrefecer e depois vai-se filtrar o resultado. Pega-se e para dentro de outra vasilha vai-se verter por cima do pano e filtrar para tirar a maior quantidade de resíduos. Geralmente, como esteve cerca de 1 hora ou 2 horas em repouso para arrefecer, a maior parte do depósito estará no fundo. Portanto, se não mexermos muito, não haverá problema e a maior parte irá sair limpa. Este passo não é obrigatório, ok? Este passo é simplesmente para aqueles que não gostam de ver o resíduo no fundo da embalagem. Depois da filtragem, deve-se guardar em vários reservatórios. Geralmente pode-se colocar em qualquer tipo de garrafa. A garrafa pode ser mesmo transparente, não há problema. Se for opaca é muito melhor, porque a calda sufocálcica é fotossensível e vai perdendo um pouco da qualidade que ela tem. Mesmo assim é muito pouco. Se estiver a guardar em embalagens transparentes, a única coisa que tem que fazer é, quando for guardar, colocar num sítio razoavelmente escuro, dentro de um armário, debaixo da banca, pronto, um sítio que seja seguro. Cuidado com as crianças, cuidado com os animais. Isso basicamente é quase como se fosse ácido sulfúrico. É muito cálcica e corrosiva, portanto convém ter muito cuidado com crianças e animais, ok? Depois, quando se for utilizar, geralmente nós vamos diluir, não vamos usar como está. E é aqui que entram as fases de utilização. Uma das utilizações será para proteger madeiras de jeans e charis. Geralmente, quando eu faço essas aplicações, eu não faço a diluição da calda sufocálcica. Pura e simplesmente eu faço a aplicação pura. É preciso muito cuidado ao aplicar, ok? Mas eu faço a aplicação pura. Eu acho que tenho muito melhores resultados e a proteção é muito superior. Porém, quando eu faço a utilização como um método de inseticida e fungicida, aquilo que eu faço é uma diluição bastante grande e faço a quantidade que eu sei que vou aplicar, ou muito aproximada. Isto porquê? Porque a partir do momento em que eu diluo, a calda sufocálcica começa a perder algumas qualidades. Ao fim de um dia, ela já está bastante oxidada, já fica um pouco enfraquecida. Pronto, portanto, convém não guardar essa calda diluída e utilizá-la.
Se não tem onde utilizar, mas tem um jardim, pode, com quase toda a segurança, como é uma dose muito reduzida, fazer a rega em várias plantas no jardim, no terreno, ok? Não fazer isso em vaso. Eu para já não estou a aconselhar isso. Só nas que estão no jardim. Como uma questão de segurança, eu aconselho que quando for fazer e quando for aplicar, deve usar todo o sistema de proteção. Deve usar os óculos, a máscara, proteção para as mãos, para a cara, convém ter muito cuidado, ok? A calda sulfocálcica tem uma alta alcalinidade, ok? Ela é muito alcalina. Para além disso, ela é muito corrosiva. Ela basicamente tem os mesmos constituintes do ácido sulfúrico. Portanto, convém ter muito cuidado. Eu não me canso de vos dizer para terem muito cuidado. Cuidado com crianças, cuidado com animais. Não podem andar à volta enquanto vocês estão a fazer todo este processo de fabricação. Em caso de acidente, vocês devem fazer uma lavagem urgente. Num litro de água, devem diluir 10 centilitros de vinagre. Num litro de água devem diluir 10 centilitros de vinagre e fazer a lavagem das áreas onde caiu a calda sulfocálcica. Okay? É muito importante, não deixem ficar, mesmo que não esteja a fazer reação imediata. Outra coisa que podem fazer é lavar com sumo de limão puro. Também ajuda a neutralizar a porção que possa ter caído. Convém, além de tentar fazer uma lavagem com água e vinagre, pode ser vinagre de cidra, não há problema, irem ao hospital e contarem o que é que aconteceu. Digam-lhes exatamente qual é o composto que estavam a trabalhar e eles irão fazer uma lavagem que será com finalidade de neutralizar esses ácidos, ok? As instruções deste vídeo são baseadas na minha experiência. Portanto, todas as concentrações, todas as alterações à fórmula que eu indiquei darão resultados diferentes e por isso aquilo que pode acontecer será sempre diferente. Portanto, devem tentar manter ou escrever a vossa fórmula, devem escrever as vossas quantidades, ter uma ideia exata, que é para, se ocorrer alguma coisa, não repetirem ou poderem repetir. Ok, digamos que a concentração foi seguida à risca. O nível final de mistura na panela estava exatamente por aquele risco que tinha sido falado anteriormente. E as quantidades de cal viva e de enxofre são as mesmas quantidades que eu indiquei naquela pequena tabela de conversão, que será referida agora como concentração máxima ideal. Por isso, agora a parte importante é, se fizermos a concentração como estava lá, não interessa se eram os 20 litros de água, não interessa se eram meio litro, os 625 de água, a concentração final é exatamente a mesma, ok? Apenas a quantidade é que é diferente. Para jardim, para campo, para 1 litro de água deve-se utilizar 10 ml de calda sulfocálcica. Para plantas em vaso, plantas como os bonsai e assim, eu aconselho a diluir. Não haverá tanto problema em árvores estabilizadas, em pinheiros, em juníperos, mas aquilo que eu aconselho é a diluir para metade, ou seja, para 1 litro de água eu aconselho a colocar 5 ml de calda sulfocálcica. Como é que vocês conseguem medir 5 ml? Se não tiverem uma medida, vocês têm mais ou menos a ideia de que uma colher de sopa assim razoavelmente cheia, ela terá mais ou menos 10 ml. Isto é algo que é quase generalizado em todo o planeta. Se quiserem colocar metade, é metade dessa quantidade, ou então têm, por exemplo, a medida das colheres de chá. A colher de chá, pelo menos vendidas como sendo colheres de chá, elas têm
razoavelmente perto dos 5 ml de conteúdo líquido. Portanto, poderão utilizá-lo como medida. Pronto, basicamente é isto. Depois falta colocar no pulverizador, fazer a aplicação. Eu aconselho que vocês façam a aplicação por baixo das folhas, por cima das folhas, ramos e tronco, ok? De preferência, evitar que caia em cima da terra. Se cair em pequenas quantidades não há problema, nunca vi problemas nos meus bonsai das pequeníssimas quantidades que caem, contudo não regaria com essa diluição. Em termos de voltar a aplicar, aquilo que eu aconselho é, depois de fazer uma aplicação, deve-se esperar no mínimo uma semana para ver o que é que se passa, para ver se será necessário voltar a aplicar. E vamos ver se ainda temos fungos, se ainda temos insetos na planta. Se isso acontecer, podemos colocar novamente com a mesma diluição. Em princípio, com a segunda aplicação não haverá qualquer problema e, portanto, irá conseguir bons resultados logo na primeira aplicação, mas se for necessário, a segunda aplicação. Se estiver a aplicar a calda para fazer proteção de madeira morta, de gin ou de chari, aquilo que eu aconselho é a esperar que a calda que aplicou seque totalmente. Às vezes parece que secou totalmente e temos tendência, passado 3 horas, 4 horas, tentar aplicar novamente. Contudo, a calda sulfocálcica que ainda está no interior, ainda não secou, no interior da madeira. Contudo, a calda sulfocálcica que ainda está no interior, ainda não está seca e, portanto, não haverá uma penetração tão boa da parte da calda como nós quereremos. Aquilo que eu aconselho é deixar passar umas 7, 8 horas no mínimo, mas de preferência aplicar no dia seguinte. Devem ter visto num vídeo anterior, eu fiz 5 aplicações. Isso vai depender da madeira em que estamos a aplicar. Existem madeiras mais duras e madeiras menos duras, ou mais resinosas ou menos resinosas. Madeiras mais duras ou até as mais resinosas, a calda sulfocálcica demora mais tempo a penetrar na madeira e, portanto, podemos fazer mais aplicações. Madeiras mais porosas e menos duras, a calda sulfocálcica penetra muito facilmente e, portanto, consegue-se obter um resultado melhor. Algo que eu aconselho a ter muito cuidado é, quando estivermos a aplicar a calda sulfocálcica na madeira morta, termos cuidado para não aplicar na madeira viva. Se estiverem a utilizar a versão original, a versão pura, muito menos, porque irá queimar a madeira viva, ok? Aquela parte viva vai ficar queimada e vai custar a recuperar, portanto evita-se ao máximo. Se cair, pode-se limpar com um pano úmido, que é para conseguir retirar aquela maior parte de calda sulfocálcica. Geralmente pode-se passar 2, 3 vezes um pano molhado naquela área e consegue-se tirar razoavelmente bem. Em termos de cair nas raízes, a quantidade pura, eu aconselho a ter muito cuidado, porque se uma quantidade diluída pode ter resultados que não serão tão bons, em quantidades puras poderão ser completamente desastrosos, portanto convém ter muito cuidado. Pronto, basicamente este é o vídeo. Digam-me coisas, comentem aí em baixo se vocês fazem a calda sulfocálcica, como é que fazem, se têm algo que acrescentem a calda sulfocálcica. Existe quem acrescente componentes para intensificar a calda sulfocálcica. Se sim, digam-me quais são. Digam-me em que plantas é que colocam essa calda. Digam-me em que ocasiões fizeram. Se tiverem a experiência em colocar calda sulfocálcica diluída na parte das raízes, digam-me também. Digam-me qual foi o vosso resultado. Digam-me como é que resultou, em que concentrações as plantas melhoraram, pioraram, como é que foi, como é que ficou. E pronto, não se esqueça de clicar em gosto, deem aí aquela curtida, o like, o gosto, ajudem o canal a crescer,
partilhem os vídeos, falem do canal, vamos tentar ver se conseguimos fazer ainda mais vídeos para conseguir ensinar ou pelo menos elucidar a grande maior parte das pessoas, mesmo que não seja para fazer bonsai. Como vocês veem, eu estou a tentar fazer vídeos que podem ser aplicados na grande maioria das plantas, assim como foi, por exemplo, o caso da calda bordaleza. Pronto pessoal, é tudo, abraço. No caso mais grave foi a que teve maior concentração.